Oi, Lara. Beleza. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Acho que tem pouca gente aqui hoje, né? Uns 13 pessoas. Será que é o Flamengo que está causando isso? Bom, dois avisos para vocês. Primeiro aviso mais importante, a A1 já foi postada, como eu comentei lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, por favor, avise agora para você entrar nesse grupo, tá? Lá que a gente está comunicando tudo que acontece na disciplina. O link para o Drive também está lá. Então, no nosso Drive, o link está na descrição do grupo do WhatsApp, tá? A gente vai ter o link do Drive para vocês acessarem a A1, que é um questionáriozinho com umas 10 perguntas, tá? Essas 10 perguntas estão complexas, então não deixem para olhar essas perguntas só a semana que vem. Não está ouvindo, Adriano? Ih, rapaz. Olha, se responderam meu boa noite é porque alguém estava me ouvindo. Acho que é no seu computador, Adriano. Pronto. Beleza. Então a 1 está postada no Drive. Não esqueçam de entregar até o dia 2 de maio, tá? O nosso prazo. E não deixem para olhar no final de semana antes do dia da data da entrega, porque as questões estão complexas, as questões estão dando um trabalho para fazer, tá? Principalmente as últimas. Então dá uma olhada lá esse final de semana, se possível. Aproveitem o feriado. E só para lembrar, a Lara está disponível toda terça-feira à noite, de 7 às 9, tá? Ela é a nossa monitora da disciplina e ela está toda terça-feira postando um link para uma reunião no Teams, se eu não me engano, no nosso grupo do WhatsApp, logo antes das 7 horas. Então, explorem a Lara para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, tá? Todas as dúvidas que aparecerem. Eu já falei para ela não dar resposta para vocês, mas ela vai direcionar o raciocínio de vocês para vocês conseguirem chegar nas respostas sozinho. Beleza. Então vamos para a nossa aula de hoje, que deve ser uma aula tranquila. A gente vai falar sobre vetores e no finalzinho, se der tempo, acho que vai dar tempo, falar sobre um pouquinho de sequenciamento de DNA. Nada muito profundo, tá? Nada muito complexo hoje. Só quero reforçar o conhecimento sobre vetores para eu saber que vocês estão entendendo e principalmente para vocês conseguirem fazer tranquilo o trabalho da 1. Então, nossa primeira pergunta, quando a gente vai falar sobre vetor, é qual é o objetivo de um vetor, né? Antes de eu conseguir responder o que faz um bom vetor, o que faz um vetor ser bom, ser eficiente, a gente primeiro precisa definir bem qual é o objetivo de um vetor. Acho que vocês já conseguem me responder essa pergunta, né? Porque a gente já tinha dado uma olhada em vetor, a gente já falou sobre clonagem. Quem consegue me responder qual é o objetivo de um vetor? Para que serve um vetor? Um minutinho aí para vocês me responderem no chat. Quero ver se alguém vai responder. Transportar material genético de um organismo para o outro. Exatamente. Carrega o DNA de interesse para dentro do organismo-alvo. Perfeito. Então, meu vetor ele vai servir como uma ferramenta. Eu ia falar que ia dar meio ponto para quem respondesse, agora não tem como dar meio ponto para você, Lara. Me complicou. Mas o vetor serve como uma ferramenta, tá? Para a gente conseguir transportar o DNA de nosso interesse para dentro de algum organismo que a gente está querendo modificar. Para isso, a gente tem diversos métodos, né, de inserir uma molécula de DNA dentro de um determinado organismo. A gente pode usar o plasmídio, né, o plasmídio naturalmente, que é aquele DNA circular das bactérias. O plasmídio naturalmente é trocado entre as bactérias, então ele já tem todo um mecanismo, toda uma via, né, para conseguir ser trocado entre bactérias. A gente pode usar um vírus, por exemplo. O vírus injeta material genético dentro das nossas células quando infecta, ou de qualquer célula, né? Mas a gente pode usar também tratamentos físicos. Então, a gente pode usar a eletroporação, que é dar uma carga elétrica nessa célula para que a membrana despolarize e abra poros. Então, vou abrir um buraco, temporariamente, né? Vou abrir um buraco na membrana dessa célula, um buraco grande o suficiente para a minha molécula de DNA que eu quero inserir nesse organismo passar e entrar. Uma outra maneira é fazer um choque de temperatura. Isso também vai causar uma instabilidade na membrana plasmática da célula. Ela vai abrir um poro, vai deixar a molécula de DNA entrar. Posso colocar minha molécula de DNA dentro de um lipossoma, que é basicamente uma vesícula, tá? Então,
vou ter a minha molécula de DNA, aqui minha molécula de DNA dentro de uma bolha, né? Só que essa bolha é feita de membrana plasmática. Então, quando a membrana plasmática encostar na membrana plasmática da célula, ela vai se fundir e aí eu vou conseguir internalizar esse DNA para dentro da célula. Ou eu posso utilizar um vírus, né, que são os agentes biológicos naturais aí, que fazem esse processo de inserir material genético em outros organismos, em outras células. Além disso, a gente tem a microinjeção. Então, utilizando uma agulha extremamente fina, a gente consegue injetar moléculas dentro do núcleo de células. Então, existe uma técnica que é a transferência nuclear entre células. Essa microinjeção consegue pegar um núcleo inteiro e colocar um núcleo inteiro dentro de outra célula. Alguns processos de clonagem, tipo da ovelha Dolly, e o processo de fertilização in vitro são feitos normalmente através dessa maneira aqui, utilizando uma microagulha, fazendo uma microinjeção. A gente tem outras maneiras de inserir essa molécula de DNA, como, por exemplo, utilizando a biobalística. Essa já é uma técnica que é mais usada para planta, mas é basicamente você prender a sua molécula de DNA numa partícula de ouro e atirar essa partícula de ouro contra a célula. Tá? Como você está atirando, né, você vai acelerar essa partícula de ouro contra a célula, ela vai literalmente perfurar a membrana plasmática e essa molécula de DNA vai entrar. Um choque de temperatura não poderia acabar alisando a célula? Com certeza. É um choque de temperatura muito bem controlado. A temperatura que ele altera é controlada e o tempo desse choque também é super controlado, é bem curto. Então tem que ser o suficiente para não matar, só para abrir o poro na membrana. Tá? Algumas células vão morrer nesse processo, não tem jeito. Assim como algumas células também morrem quando a gente faz a eletroporação. Tá? Algumas células também vão morrer quando a gente fizer a inserção do material genético por conta do vírus. Então a gente acaba tendo um pouquinho de perda em todas essas técnicas. Não tem muito jeito. Beleza, então a gente tem várias maneiras diferentes de inserir um material genético dentro do nosso organismo-alvo, da nossa célula-alvo. O mais comum e o que a gente vem utilizando como exemplo desde o início da nossa aula, e que também é o que é utilizado há mais tempo, são os vetores plasmidiais. Então, só para a gente relembrar rapidinho o que são esses plasmídios, tá? Esses plasmídios são DNA circulares pequenos, ali entre 1.000 e 12.000 pares de base, que são replicados independente do cromossomo. Então, a replicação acontece independente do meu genoma da bactéria ou da célula, tá? O que isso quer dizer? O genoma da bactéria ou da célula só vai ser replicado ou só vai ser duplicado quando essa bactéria for se dividir, tá? Quando uma célula for fazer uma mitose, por exemplo. Aí sim, ela vai lá no DNA, replica toda a molécula de DNA. Fora isso, esse DNA nunca é replicado. Então, eu ter um pedaço de DNA que consegue se replicar independente do meu DNA genômico, né, do meu cromossoma, quer dizer que eu vou ter mais oportunidade para ele se replicar. Não vou ter que esperar essa célula estar se dividindo para o DNA ser replicado. Tá? No caso dos plasmídios, as bactérias possuem mais de uma cópia do plasmídio dentro delas. Os plasmídios que são engenheirados, eles são montados de uma forma que as bactérias tenham ainda mais plasmídios dentro delas. Então, chega na casa de centenas, às vezes até milhares de plasmídios dentro de uma só bactéria. Tá? E o principal fator para a gente começar, né, ter usado o plasmídio como base, ser a ferramenta de vetor mais velha, mais antiga que a gente tem, é que o plasmídio é naturalmente trocado entre as bactérias. Então, a bactéria ela tem essa organela aqui chamada de pile ou pilus. Uma organela de uma bactéria vai fazer ponte, né, vai se conectar com o pile da outra, da vizinha. Isso vai criar basicamente uma área de contato aqui, onde elas vão criar tipo uma junção comunicante entre essas duas células. Então, nessa junção comunicante, que é um túnelzinho, né, eu vou conseguir transferir a molécula de DNA, minha molécula do plasmídio, de uma bactéria para outra. Tá? Então, existe uma transferência que a gente chama de horizontal. As nossas células, quando elas se dividem, vão gerar duas células filhas, elas estão fazendo uma transferência vertical. Né? Eu tenho uma célula mãe passando a cópia do DNA para duas células filhas. Nesse caso aqui, eu tenho uma bactéria passando o DNA para outra bactéria que não tem nada a ver com ela, né? Não tem proximidade genética com ela, não é filha, não é tia, não é pai, não tem nada a ver, tá?
Então, uma transferência horizontal que a gente chama de material genético. Então, o meu plasmídio, além dele ser replicado independente do cromossoma, ser fácil de passar, de transferir para outras bactérias, ele também aceita inserções de DNA. Então, eu vou poder modificar esse plasmídio para inserir o meu gene de interesse. Tá? O primeiro plasmídio foi usado pela primeira vez lá em 1973. Então, é a nossa ferramenta mais antiga para inserir um material genético dentro de um organismo, dentro de uma célula. A gente já falou dessas 3 regiões aqui, mas eu quero reforçar com vocês, tá? O que são, quais regiões necessariamente precisam estar presentes num plasmídio. Então, está aqui a carinha do meu plasmídio, ele é essa molécula de DNA. Então, é uma fita dupla circular, tá? Pequenininha, está aqui 4.361 pares de base. E eles precisam ter, todos os plasmídios, 3 regiões. Uma região de origem, que é a região onde a DNA polimerase vai sentar em cima e fazer a replicação desse DNA plasmidial. Então, está aqui, origem, ponto de replicação, ou o ORI, aqui no exemplo de baixo. Meu ponto de origem é a região onde a DNA polimerase senta e vai começar a replicar esse DNA plasmidial. Eu tenho várias cópias dentro da bactéria, então a DNA polimerase frequentemente vai lá copiar o DNA plasmidial, tá? Eu preciso ter, além do ponto de origem, preciso ter marcadores de seleção. Então tá aqui o meu genezinho verde, o outro azul, que são genes inteiros inseridos aí dentro desse DNA plasmidial, que vão gerar uma certa característica no organismo que eu modificar. Então, esse genezinho aqui da região verde, ele é o gene de resistência à ampicilina. Ou seja, a bactéria que tiver esse plasmídio, ela vai ser resistente a esse antibiótico chamado de ampicilina. Então, se eu botar uma placa de Petri com meio de cultura rico em ampicilina, AMP, a bactéria que tem esse plasmídio, ela vai gerar uma colônia, vai conseguir sobreviver aqui nesse meio e vai se proliferar, vai se dividir. A bactéria que não tiver esse plasmídio, ela não vai ser resistente ao antibiótico e vai morrer. Então, simplesmente, ela não vai conseguir sobreviver, né, nesse meio, não vai se proliferar, então não vai gerar uma colônia visível, um pontinho visível ali na placa de Petri, tá? Mesma coisa para o outro gene, aqui a região em azul, que é o gene de resistência à tetraciclina. Tetraciclina também é um antibiótico, então a lógica aqui é a mesma, tá? As bactérias que não tiverem esse plasmídio vão morrer num meio de cultura que eu tenha a tetraciclina. Aquelas que têm o plasmídio, elas vão ter resistência, vão conseguir sobreviver e vão se proliferar, formando um pontinho, formando uma colônia ali na placa de Petri, tá? Então, no caso desse plasmídio aqui, o PBR322, os 2 marcadores de seleção que ele tem são genes de resistência para tetraciclina e para ampicilina. Mas os genes de seleção podem ser outras coisas, tá? Qualquer gene que permita você diferenciar uma célula que recebeu o seu DNA recombinante ou não é um marcador de seleção. Então, por exemplo, ao invés de ter resistência a antibiótico, poderia ser um gene da proteína GFP, proteína verde fluorescente. Então, eu ia saber que as minhas colônias que brilhassem verde fluorescente é porque receberam esse plasmídio aqui, tá? Contendo, então, o gene do GFP. Beleza? Então, marcador de seleção é simplesmente uma característica que aquela célula vai ganhar e eu vou usar essa característica para saber quais receberam o plasmídio e quais não receberam o plasmídio. Além disso, o meu plasmídio ele precisa ter sítios de restrição. Então, precisa ter aquelas sequências que as enzimas de restrição reconhecem e cortam naquela região. Tá? Então, é interessante que eu tenha no meu plasmídio vários pontos contendo sítios de restrição, porque quer dizer que eu vou poder cortar esse plasmídio em vários lugares diferentes, aonde eu quiser, aonde eu desejar. Tá? Então, por exemplo, se eu utilizo essa enzima de restrição aqui. Não, deixa eu mudar. Deixa eu botar outra aqui. Tá bom, pode ser essa daqui, vamos embora. Se eu utilizar essa enzima de restrição aqui para preparar o meu plasmídio, né, utilizar aqui a BAM-H1, a BAM-H1 vai realizar um corte aqui no meio, vai abrir esse vetor bem nesse ponto daqui. Ou seja, ela vai abrir o vetor no meio do gene de resistência de tetraciclina.
e aqui eu vou enfiar a minha sequência de interesse. Eu vou enfiar minha sequência de interesse ali tendo a região promotora, códon de start, né, os códons que codificam lá para a minha proteína de interesse, códon de término, que é onde vai parar, né, a produção da minha proteína ali quando o ribossomo estiver lento. Beleza. Então, quando eu enfiar a minha sequência desejada aqui no meio do gene da tetraciclina, o que vai acontecer é que esse gene da tetraciclina vai parar de funcionar. Tá? Então, não vou mais produzir a proteína que me dava essa resistência. Então, a bactéria vai deixar de ser resistente a essa tetraciclina. Agora, se eu não quero perder essa característica, eu posso cortar com outra enzima, tipo a ECORI ou ECO-RI, tá? Então, vai realizar um corte aqui no meio. Nessa região, não estou pegando no meio de nenhum gene. Os dois estariam funcionando, tanto de resistência à ampicilina quanto de resistência à tetraciclina, tá? Então, a gente tem vários pontos do meu vetor sítios de restrição. São lugares onde as enzimas conseguem cortar aquela fita dupla de DNA. E alguns plasmídeos vão ter um ponto, uma região bem concentrada, com vários desses sítios de restrição para várias enzimas diferentes. Aí essas regiões especializadas a gente chama de MCS, que é o Multiple Cloning Site, ou região de clonagem múltipla, tá? Ou simplesmente o polylinker. Então lá eu vou ter regiões alvos para todas essas diferentes enzimas de restrição. E isso é bom porque me dá flexibilidade. Assim eu posso escolher melhor qual enzima eu quero trabalhar. Beleza. Então, nesse exemplo aqui, da imagem, onde eu tenho uma placa de Petri, né, com bactérias crescendo em cima, o vetor que foi utilizado, essa partezinha azul aqui, do meu plasmídio, era uma parte que codificava para o gene da lactase, tá? Que é a enzima que quebra a galactose. Então, se a minha bactéria receber o vetor fechadinho, bonitinho, então sem o meu DNA inserido ali no meio, o gene da lactase vai funcionar. Aí eu dou lá para ela uma galactose especial, que quando essa galactose é processada, é quebrada, vai gerar uma cor azul, tá? Então, se eu tiver o vetor fechadinho, se eu tiver o vetor fechadinho, vou ter a lactase funcionando, essa lactase vai quebrar a galactose, vai gerar uma cor azul na colônia. Então, esse pontinho azul aqui é um grupo de bactérias que cresceu, são bactérias que produzem a lactase, então transformaram essa galactose especial num corante azul. Então, a colônia acabou ficando azul, tá? Já essas bactérias aqui do pontinho branco, se elas estão brancas, não estão azuis, quer dizer que elas não conseguiram quebrar essa galactose. Se elas não quebraram a galactose, é porque o meu DNA foi inserido bem aqui no meio do gene da lactase, tá? E aí ele vai parar de funcionar, né? Afinal, eu inseri uma sequência inteira ali no meio daquele gene. Então, não tenho mais a lactase sendo produzida, não vou mais converter essa galactose especial, né, no corante azul, simplesmente ela vai continuar essa galactose especial sem cor. Então, eu vou ter as colônias na cor branca, tá? E aí eu sei que todas essas colônias que estão na cor branca são colônias que receberam o meu DNA recombinante correto. Então, plasmídio mais o DNA alvo, né, meu DNA de interesse que eu inseri aqui no meio, tá? Que seria o equivalente a esse tracinho preto aqui na imagem. Beleza. Então, a gente tem vários plasmídios diferentes para escolher. Os primeiros plasmídios a gente tirou de uma bactéria e usou aquele plasmídio natural para começar a nossa manipulação genética. Só que depois que a gente foi desenvolvendo as técnicas de manipulação genética, os plasmídios também passaram a ser montados, né, e vendidos como se fosse um produto. Então a gente consegue comprar plasmídios de vários tipos diferentes, tá? Quase que da maneira que a gente quiser, nessas grandes empresas que vendem insumos para pesquisa. Então eu trouxe aqui um mapa do vetor. Todos os plasmídios que são vendidos, a gente tem um mapa deles, que é basicamente esse desenho aqui, indicando onde que está cada coisa, né, daquelas 3 regiões essenciais que a gente precisa ter no plasmídio. Então, quais são? Nesse mapa do vetor, eu vejo aqui minha região ORI, minha região de origem, onde a DNA polimerase vai sentar para replicar esse plasmídio, né, gerar várias e várias cópias. Eu tenho aqui meu gene de resistência à ampicilina e o meu gene de resistência à tetraciclina.
tá? Então, eu tenho aqui as duas regiões essenciais para um plasmídio, e a terceira são os sítios de restrição. Então, cada nomezinho desse aqui, com um traço, é uma enzima de restrição, mostrando aonde aquela enzima corta esse vetor. Então, tem enzimas que cortam fora dos genes, né, fora aqui do meu gene de resistência à ampicilina, fora do gene de resistência à tetraciclina, tá? Aqui. E eu tenho enzimas que vão cortar no meio, tá? Então, dependendo de como a gente usar essas enzimas, a gente vai inserir o nosso DNA, pode acabar inserindo, né, o nosso DNA de interesse aqui no meio do gene, tá? Então, esse vetorinho específico, o PBR322, ele foi um dos primeiros a serem desenvolvidos. Então, ele nem tem muita coisa aqui, né? Nem tem muitos genes inseridos, tá? Dentro desse vetor. Tem outros plasmídeos que vão ter 5 genes de seleção, 6 genes de seleção. Isso aí a gente consegue montar manipulando o DNA plasmidial, tá? Beleza. Eu coloquei esse link aqui só para mostrar para vocês que a gente vai, né, nos sites, tipo esse SnapGene ou SnapGene, onde a gente consegue ver o mapa de todos os vetores. Eu botei o mapa do vetor que a gente está trabalhando agora, o PBR322, que é essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Tá aqui as regiões que nos interessam. Quando eu boto o mouse, ele até fala ali um pouquinho sobre onde começa, onde termina e o que é, né, para que serve. Tá? Aqui, por exemplo, ele está me dizendo aqui que produz uma beta-lactamase, enfim. E aqui embaixo a gente tem toda a sequência dele descrita, tá? Onde começa a produção, onde começa a transcrição aqui do gene. Então ele me dá todo o código, a sequência genética desse plasmídio para eu manipular da maneira que eu quiser, tá? E quando a gente desce aqui embaixo, a gente vê que existe uma lista enorme de plasmídios possíveis para a gente utilizar. Todos esses nomezinhos azuis aqui são plasmídios disponíveis. Assim, então a gente pode comprar um plasmídio pronto já, nessas empresas. A gente olha o mapa, vê se o mapa interessa para a gente, se tem os genes que a gente quer ou não. E a gente pode também encomendar vetores, tá, de grandes empresas. Então, essas grandes empresas elas vão fazer um serviço de fazer um design de experimentos para a gente. Então, está aqui no site da Thermo. A gente tem essa ferramenta chamada de GeneArt, onde ele te dá várias opções de produtos, né? Então, você pode aqui pedir de novo um plasmídio que você já tenha pedido, comprar uma biblioteca de DNA, tá? Que são vários segmentos de DNA de uma célula de interesse, numa condição de interesse. Posso pedir proteínas customizadas, então anticorpos com coisas presas ali do lado. E essa aqui que é a parte que interessa para a gente. Eu posso encomendar um kit de clonagem. Então, vamos fingir que a gente quer começar aqui um processo de clonagem. Deixa eu ver se eu estou com a sequência. Vou botar aqui projeto 1 Biotech. E vou criar manualmente a minha sequência. Então, vou enfiar aqui a minha sequência. Não quero nenhuma modificação na ponta 3', nem na 5'. A gente continua. É esse segmento de DNA que eu quero utilizar. Ele me dá aqui a informação de comprimento, né? 688 nucleotídeos. E aqui ele já detecta que não tem códon preferencial. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Beleza. E aqui ele já está me dando a minha sequência. Já diz aonde enzimas de restrição cortariam a minha sequência. Tá? Eu peguei o gene da insulina, o mesmo da A1, só para usar como exemplo aqui. E aí já me diz que eu preciso ter cuidado quando for utilizar essas enzimas de restrição, porque elas podem acabar cortando o meu DNA de interesse aqui no meio. Além disso, ele automaticamente me recomenda um vetor. Está aqui ele me recomendando o vetor PMX. Ó. Então ele já recomenda um determinado vetor, que tem um promotor aqui que faz com que a produção, a expressão de proteína seja aumentada. Esse promotor
T7. Meu gene de interesse, que é essa sequência que eu colei aqui no site, vai ficar posicionada aqui. Tenho minha origem, onde a DNA polimerase senta para replicar. E aqui eu tenho um marcador de resistência, provavelmente resistência a algum antibiótico, tá? Para eu conseguir selecionar as bactérias que foram corretamente transformadas. Então, esse é um site onde a gente bota a nossa sequência, ele já sugere um vetor e, claro, já vai te encaminhar para a compra desse vetor, né, a partir dessa empresa, para eles ganharem o dinheirinho deles também, tá? Beleza, então a gente tem vários tipos de vetores ou maneiras de inserir um material genético dentro de uma célula diferente. Tem eletroporação, tem choque de temperatura, lipossoma, vírus, plasmídio, biobalística, microinjeção. E qual é a diferença entre eles? A principal diferença entre eles está no tamanho do inserto. O quão grande o gene de interesse que eu quero enfiar ali dentro daquela célula pode ser, tá? Então, o vetor ele tem um limite de tamanho. É como se fosse um carro, né? Afinal, ele está fazendo o transporte da molécula de DNA de fora da célula para dentro da célula, e o porta-mala tem um tamanho definido. No caso do plasmídio, esse porta-mala só cabe em 7.000 pares de base. Tá? As outras técnicas, menos ainda. A técnica de biobalística, menos ainda. A eletroporação e choque de temperatura vão admitir moléculas menores ainda, insertos de DNA menores. Tá? Então, a gente tem essa primeira limitação, que é baseada no tamanho. E a segunda limitação é baseada na compatibilidade da produção de proteínas. Então, a gente tem alguma diferença na produção de proteínas, nesse processo de tradução, né, que acontece dentro das células, entre as células eucariotas. Então, eucarioto é aquele que tem núcleo, são as nossas células, né, células animais, células vegetais, e os procariotos, que são as bactérias que não possuem núcleo, tá? Núcleo. Então, quais são essas pequenas diferenças que acontecem na produção de proteína, na tradução? A sequência genética lá no DNA da bactéria e no DNA do eucarioto são um pouquinho diferentes entre si, principalmente a região promotora. Então, nos eucariotos eu tenho o que é chamado de Tata Box, antes do meu gene. Então, uma região muito rica nessa repetição aqui, TA-TA. Então, logo antes de todos os meus genes, antes de ter lá o códon de start, eu vou ter uma sequência de TA-TA antes, tá? E isso não acontece nas bactérias. Então, essa sequência TA-TA, ela faz com que essa expressão dessa proteína, que a quantidade de proteína produzida, seja maior. Ela incentiva, tá, a produção dessa proteína. Uma outra diferença é aonde a RNA polimerase vai se ligar, por exemplo, quando a gente compara um humano e uma bactéria. A RNA polimerase do humano vai se sentar exatamente aqui, na região promotora TA-TA, a da bactéria vai sentar numa região diferente, tá? Então, a gente precisa tomar certos cuidados quando a gente for inserir gene de eucarioto dentro de um procarioto. Os códons também são um pouquinho diferentes. Para quem não lembra o que é códon, é a trinca de nucleotídeos que o ribossomo lê para saber qual aminoácido que ele tem que colocar na sequência, né, para formar a minha sequência de aminoácidos, que é a minha proteína. Então, o códon são um pouquinho diferentes entre um e outro. Então, você pode estar pensando numa informação, né? Eu quero botar o aminoácido metionina. Para os eucariotos é um códon, para os procariotos pode ser outro códon. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. O dobramento da proteína também é diferente entre essas duas células, tá? Nos eucariotos eu tenho certos tipos de chaperonas, são proteínas que ajudam as proteínas que estão sendo produzidas naquele momento a se dobrarem corretamente, assumirem a sua forma funcional. E além disso, e um dos mais importantes, é que no procarioto, nas bactérias, eles não têm um mecanismo de glicosilação, que é a adição de açúcares na proteína. E muitas proteínas de eucarioto, elas só funcionam com açúcar associado, com açúcar ligado naquela proteína. Tá? Se não tiver açúcar, ela simplesmente não vai estar na sua forma correta e não vai funcionar. Como a bactéria não coloca esses açúcares durante a produção, então tem várias proteínas, né, glicoproteínas no caso, que não vão conseguir ser expressas em bactéria. E aí a gente vai ter que utilizar um outro organismo. E falando isso, eu já até antecipo um pouco um dos slides que está mais na frente, que é o seguinte: a bactéria nem sempre vai ser o melhor organismo hospedeiro.
nem sempre vai ser o melhor organismo para a gente fazer um OGM, né? Fazer uma modificação genética. Porque se eu quero produzir uma proteína, ou melhor, uma glicoproteína, né? Uma proteína com açúcar, na bactéria eu já não vou conseguir. Então, vou ter que usar um outro organismo. Normalmente, a gente vai utilizar as leveduras, tá? Que são eucariotos unicelulares, né? Os funguinhos que fermentam a nossa cerveja. Então, a gente tem vários tipos de vetores biológicos também, né? A gente viu ali algumas maneiras de transferir material genético utilizando agentes físicos, né? Calor, choque, injeção, tá? Perfurar literalmente a célula. Mas a gente tem aqui os nossos vetores biológicos. Então, a gente tem o plasmídio, o bacteriófago, o osmídio, o cromossomo artificial de bactéria, cromossomo artificial de levedura, tá? E um vetor chamado de TI. Então, qual é a diferença entre eles? Entre eu usar um plasmídio e usar um bacteriófago, que é um vírus de bactéria. A maior diferença está no tamanho do porta-mala deste vetor. Tá? Qual é o tamanho máximo de DNA que eu consigo inserir ali? No plasmídio, o tamanho máximo que eu consigo é de 6 a 12 mil bases, tá? 12 mil nucleotídeos. Se eu preciso de um porta-mala maior, se eu quero inserir um gene maior, vou ter que usar um outro vetor. Então, o bacteriófago já consegue inserir um tamanho maior de DNA, 35 mil pares de base. Plasmídio, mais ainda. O cromossomo artificial de bactéria, mais ainda, 300 mil pares de base. O de levedura consegue até 2 milhões de pares de base, tá? E assim sucessivamente. O problema é, quanto maior o vetor, mais lenta vai ser essa replicação. Então, se eu quero gerar muita quantidade, né, quero amplificar, por exemplo, uma região de interesse, né, um gene de interesse, é melhor que eu use um plasmídio. Não depende da replicação da célula, é um DNA menor, então vai ser replicado com maior velocidade, do que usar, por exemplo, um cromossomo artificial de levedura que é gigantesco, só vai ser replicado quando a levedura for replicada também, e vai demorar um certo tempo para esse DNA todo ser replicado, tá? Então, os bacteriófagos, agora que a gente já viu, né, sobre os plasmídios, vou mostrar também esses outros tipos de vetores aqui para a gente conhecer e saber que a gente tem uma variedade, um leque de ferramentas para usar quando a gente quer modificar geneticamente uma célula, né, ou criar um organismo OGM. Então, uma maneira da gente inserir material genético numa célula é através dos vírus, que fazem isso naturalmente, tá? Então, o vírus injeta o material genético dele dentro da nossa célula, e somente esse material genético já carrega informação suficiente para produzir, de novo, as proteínas que compõem o vírus, então a parede aqui do capsídeo, e as proteínas que ele usa para invadir as outras células, tá? Então, meu vírus é basicamente proteína e DNA. E esse DNA consegue ser inserido na célula-alvo, né, a célula que o vírus está infectando. Então, uma das ferramentas que a gente tem para utilizar são os vírus de bactéria, chamados de bacteriófagos. Então, eles são ferramentas para inserir um DNA que a gente queira dentro de uma bactéria. O mais famoso deles é esse bacteriófago chamado de fago lambda, tá? A única limitação dos bacteriófagos é que você tem que produzir um DNA que caiba dentro do vírus. Então, ele também não tem tamanho infinito, né? Ele tem um tamanho limitado. Você precisa respeitar o tamanho do DNA que cabe ali dentro daquele capsídeo. Tá? Se o DNA for maior do que o limite, esse capsídeo não fecha, eu não vou gerar uma partícula viral capaz de infectar outra célula, né? E dar continuidade à replicação. Os vírus, em especial, eles conseguem fazer 2 tipos de ciclos quando eles infectam uma célula, tá? Então, dependendo do tipo de célula que ele infecta, ele pode seguir para o ciclo lítico ou para o ciclo lisogênico. Vamos ver agora qual é a diferença entre esses dois. Então, está aqui a minha bactéria saudável, chegou o meu bacteriófago, injetou o material genético dentro dessa bactéria, né, o seu DNA viral. Vamos fingir que não estou nem usando para clonar, é só um bacteriófago mesmo que existe na natureza. Beleza. Injetou seu material genético, está aqui o material genético em vermelhinho. A partir desse momento, ele pode seguir nos 2 ciclos, ou ciclo lítico ou ciclo lisogênico, tá? Quando ele seguir o ciclo lítico, o que vai acontecer é que após injetar esse DNA,
ele vai começar a se replicar. Então, eu vou começar a replicar muito esse DNA que eu injetei, o DNA viral ou o DNA recombinante, vou começar a produzir muitas das proteínas que formam o corpo do vírus. Então, essa quantidade de vírus dentro da célula vai multiplicar, 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 até que vai chegar um ponto que vai romper essa bactéria, vai romper a parede, tá, dessa célula, por exemplo, e eu vou ter um monte de cópias desse vírus aqui que vão poder infectar outras células, novas células, tá? Então, o que acontece aqui no ciclo lítico é uma replicação em massa do vírus contendo o meu DNA recombinante ou DNA viral. Só que é uma replicação tão intensa que eu mato a célula, tá? Então isso a gente tem que levar em consideração, né? Porque se eu tenho uma célula muito rara que eu quero infectar, se eu tenho pouca quantidade dessa célula, eu tenho que tomar cuidado ao utilizar um bacteriófago, porque ele pode simplesmente invadir aquela célula, multiplicar e romper ela, simplesmente matar. Ou, depois de infectar, o meu bacteriófago pode seguir pela via, né, do ciclo lisogênico. E o que acontece quando ela segue essa via? O material genético que foi inserido dentro da bactéria vai ser inserido no DNA cromossomal da bactéria. Então, eu vou ter uma integração de material genético automático, né? É uma característica dos vírus. Uma parte da sequência possui essa informação para integrar o DNA dele, o DNA do vírus, ao DNA do hospedeiro, tá? Então, depois que ele injeta o seu material genético, eu tenho agora uma bactéria transformada. E cada vez que ela se dividir, ela vai passar esse material genético para as suas células filhas. Então, aqui é o que a gente vem fazendo, né, que é a criação de um OGM, um organismo geneticamente modificado, que foi modificado por um vírus, tá? Então, a limitação de utilizar um bacteriófago é, tamanho de DNA que você consegue colocar aqui dentro dele, né? Existe um certo limite. E 2, tomar cuidado para que ele não faça ciclo lítico na sua célula-alvo, né? Não acabe matando todas as células simplesmente, tá? Se o seu objetivo for só amplificar o DNA que tem aqui dentro do vírus, ótimo, ele pode fazer o ciclo lítico, não tem problema, porque você não está interessado na célula, você está interessado no DNA que está aqui dentro do vírus. Ok, você só quer aumentar a quantidade. Agora, se você quer gerar um OGM, você não quer que o ciclo lítico aconteça. Você quer que o lisogênico aconteça, onde tem a integração desse DNA viral ao DNA da bactéria. Show. Próximo vetor que a gente tem. Então, estou indo em escalas de tamanho, tá? A gente tem o cromossomo artificial de levedura. Então, o cromossomo artificial de levedura ele já é bem maior, aceita um tamanho muito maior de inserto, de 200 mil a 2 milhões de bases. Também é um DNA circular e ele foi produzido a partir da introdução de vários plasmídios pequenos na nossa Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que faz a fermentação da cerveja e a fermentação do pão, tá? Então, ele é um plasmídio, basicamente, só que ele tem duas características que os nossos cromossomos possuem, que é a presença de telômeros nas pontas e centrômeros no meio. Então, quando essa célula for se dividir, por ela ter centrômero, esse cromossomo artificial também vai lá parar no meio dela quando ela estiver fazendo a divisão, quando ela estiver fazendo a mitose. Então, estou desenhando aqui 2 centríolos. Finge que isso aqui são cromossomos alinhados no meio da célula, tá? Como esse meu cromossomo artificial tem centrômero, ele também vai estar presente aqui no fuso mitótico, que é a organização que os cromossomos fazem quando uma célula vai se dividir, vai fazer a mitose. Eles ficam todos alinhadinhos aqui no meio. Como eu tenho centrômero nesse cromossomo artificial, ele também vai ficar alinhadinho aqui no meio. E aí, quando a célula se dividir, ela puxa metade para cada lado. Metade para cá e outra metade para lá. E essa célula se divide, tá? Então, a presença dessas duas estruturas aqui é o que permite com que esse cromossomo artificial seja passado adiante para os filhos dessa célula. A limitação dele é que não dá para ser usado em bactéria somente em levedura. Em células humanas e animais, não dá tão certo assim colocar esse cromossoma de levedura, tá? A gente costuma utilizar os vírus. A gente também tem cromossomo artificial de bactéria,
seriam grandes plasmídeos. Então, esse já aceita um tamanho bem maior, de 150 a 300 mil pares de base, né? Muito maior do que o plasmídio normal. As limitações dele são que acontece somente em bactérias a replicação e que não é um bom vetor para expressão de proteínas. Por ele ser muito grande, ele não vai ser lido frequentemente e vai acabar produzindo uma quantidade menor de proteínas do que se eu colocasse num plasmídio pequeno. Tá? Então, a gente sempre dá preferência ao plasmídio pequeno quando a gente quer expressar uma proteína, que é produção, né? Produção máxima de uma determinada proteína. Beleza, em células animais, né? Se o cromossomo de bactéria só serve para bactéria, se o plasmídio só serve para bactéria, e se o cromossoma de levedura não serve na célula humana, na célula do camundongo, né? Como é que a gente vai fazer para fazer uma transfecção em células animais? Então, quando a gente tem que produzir proteínas em células animais, esse processo é muito mais caro, muito mais trabalhoso e muito mais complexo do que se eu utilizasse um sistema de bactéria. A bactéria é mais simples, se divide muito fácil, elas crescem em ambiente pobre, então só precisa ter um açúcar lá para a bactéria crescer, enquanto que a célula animal já é cheia de frescura. Ela precisa estar no pH certo, na temperatura certa, precisa ter fatores de crescimento, precisa ter fatores de sobrevivência para ela não morrer, não fazer apoptose. Tá? Precisa ter espaço suficiente, espaço físico para ela crescer e se dividir. Então, a célula animal já é muito mais exigente para conseguir se dividir, tá? Então, ela acaba gastando a energia dela em outros processos que não a produção da proteína. Mas, como a gente acabou de ver que nem sempre a bactéria é o organismo alvo ideal, né? Porque às vezes eu quero produzir uma proteína que é glicosilada, ou seja, que tem açúcar na sua estrutura. A bactéria não produz proteínas com açúcar na sua estrutura. Então, obrigatoriamente, vou ter que usar alguma célula animal, tá? Então, nesse caso, como é que eu vou fazer para fazer uma transfecção, para inserir o meu DNA nessa célula animal? Basicamente, a gente vai fazer utilizando vírus, tá? Os vetores mais utilizados para infectar uma célula animal são os vírus, que já têm essa característica que eu mostrei nos bacteriófagos de conseguir integrar DNA recombinante no DNA da célula-alvo. E a gente vai usar isso para conseguir manipular e editar as células humanas, principalmente, né? Então, a gente está buscando ligar e desligar genes e, principalmente, editar genes defeituosos. Tá? Então, se a pessoa tem um gene com alguma mutação, por exemplo, e é um gene que não é essencial para a pessoa sobreviver, eu posso ir lá e desligar aquele gene, fazer com que ela pare de expressar aquela proteína. Tá? Acho que alguém quer falar alguma coisa? Professor, tem uma pergunta. No caso, o Jonathan quer saber por que não dá para usar os plasmídios em bactérias, se as bactérias vivem trocando de plasmídio nessa conjugação, naquela. O plasmídio a gente pode usar na bactéria, sim. O que não dá muito certo é usar o plasmídio na célula animal, tá? O plasmídio de bactéria. Hoje em dia, a gente já até tem uns plasmídios modificados que conseguem integrar bem com o DNA animal de eucarioto, tá? Mas aí tem que ser um plasmídio especial. A maioria dos plasmídios não vão dar muito certo para a célula animal, mas para a bactéria sempre vai dar certo. Tranquilo? O exemplo que eu usei aqui é só porque a proteína que é produzir, a bactéria não consegue produzir. É uma proteína ligada a um açúcar. Acho que foi, tá bom, obrigada. Então tá, plasmídio para bactéria sempre pode. Plasmídio para célula animal, só alguns plasmídios muito específicos que vão conseguir, tá? Isso é importante. Beleza, e que vírus são esses que a gente utiliza para infectar as células animais? A gente tem esse vírus aqui chamado de SV40, vírus símio 40, que ele vai realizar, ele vai ter aquele problema de fazer ciclo lítico, né, em umas células e lisogênico em outras, então a gente precisa saber quais tipos celulares ele faz ciclo lítico, quais tipos celulares ele faz ciclo lisogênico. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, o vírus do HIV. O vírus do HIV, ele infecta o linfócito e ele fica escondido dentro do linfócito.
Então, o que é esse escondido? Ele integrou o DNA dele dentro do DNA dos linfócitos e fica ali até o momento em que o organismo está mais sensível, né, para se proliferar e entrar no ciclo lítico, tá? Então, são momentos que o vírus, momentos do organismo que vai decidir se esse vírus ele ativa o ciclo lisogênico ou se ele ativa o ciclo lítico, tá? Tem alguns vírus que têm especificidade por certos tipos de células. Então, por exemplo, quando ele infecta a célula muscular, ele mata a célula muscular através do ciclo lítico. Mas se ele infectar um macrófago, ele não mata esse macrófago, ele vai fazer o ciclo lisogênico, tá? Então, eu poderia utilizar bem esse vírus para infectar macrófago, mas para infectar a célula muscular, ele mataria as células musculares, aí não seria um bom vetor. Então, preciso escolher bem qual vetor que eu vou utilizar, sabendo o que ele vai fazer com o meu tipo celular, tá? Então, o vírus, naturalmente, ele já tem uma região promotora forte que induz muita produção de proteína ali daquele DNA, né? Que é natural dos vírus. Quando eles infectam uma célula, colocam material genético viral para dentro da célula, aquele material genético passa a ser expresso muito fortemente, em grande quantidade. Esse vírus já tem uma cauda poli-A no final, e isso é ótimo, porque o nosso RNA mensageiro, quando está pronto, maduro, ele vai ter essa cauda poli-A. Então, se eu quero expressar muito de uma proteína, eu já tenho, né, essa cauda poli-A no final, do meu gene de interesse. Então, ele já vai ser produzido o RNA contendo a cauda poli-A, ele já vai ser um RNA pronto, quase que diretamente sendo lido pelo ribossomo, né, fazendo a tradução. Qual é a limitação de usar um vírus? O tamanho do DNA inserido. Então, igual ao bacteriófago, esse vírus SV40 também tem um limite de tamanho que você consegue colocar dentro dele. Existem outros tipos de vírus que também são possíveis de utilizar, como adenovírus, tá? E papilomavírus, vírus do HPV. Mas quando a gente está falando de um tipo de infecção onde você quer retornar essa célula para o paciente, alguma coisa assim, a gente vai utilizar vírus que são atenuados, né? Vírus que são debilitados na sua replicação. Vírus que não vão conseguir se replicar dentro da célula, que vão somente servir como uma seringa genética, né? Como se fosse uma injeção genética. Vai só enfiar o DNA lá dentro da célula, enfiou o DNA dentro da célula, eles não possuem mais a maquinaria para se replicar. Então, são vírus específicos que a gente usa para que eles não matem as nossas células quando eles invadirem. Eu não sei porque que eu... Ah, tá. Botei aqui sem querer em inglês. E isso abre a margem para a gente pensar na terapia gênica. Então, agora que eu tenho uma ferramenta para inserir material genético dentro das minhas células de mamíferos, eu consigo manipular essa célula de mamífero com mais precisão. Então, eu consigo ajudar, por exemplo, pacientes que têm algum tipo de doença, tá? Então, agora eu tenho as ferramentas necessárias para editar um DNA, né? Então, consigo alterar ou substituir os genes que estejam prejudicando as células do paciente. Mas eu passo por uma dificuldade que é a certeza de inserir corretamente o DNA na célula, né, viva. Então, preciso colocar a sequência certa, na região certa do meu DNA. Então, por exemplo, eu não posso enfiar o meu DNA de interesse no meio da sequência do colágeno ou no meio da sequência da actina, que aí aquela célula simplesmente não vai mais conseguir produzir actina, vai morrer, né? Então, eu vou acabar causando algum tipo de dano para aquela célula. Então, tem essa dificuldade que é inserir o DNA corretamente na região certa do meu DNA-alvo, e eu preciso fazer isso de uma maneira que a célula continue viva depois. Então, para isso, a gente usa o vírus modificado, que é o vírus não reprodutivo. Então, ele não vai conseguir se replicar dentro da célula, não vou ter nenhuma chance de fazer um ciclo lítico. Aquela célula vai continuar viva depois da infecção pelo vírus, tá? Com certeza. Só vai receber um DNA recombinante. E aí a gente abre o nosso leque, né, de possibilidades para como que a gente pode manipular as células. Então, se eu quero modificar um gene no paciente, eu posso pensar, por exemplo, em pegar uma sequência de DNA recombinante, botar dentro de uma vesícula lipídica, tá, um lipossoma, e injetar nesse paciente, né, por exemplo, pela corrente sanguínea. Vou infectar algumas células, mas será que eu vou chegar na célula que é o meu alvo? Por exemplo, se eu queria mudar um gene que está presente lá no cérebro dele, né, quem está expressando errado são os neurônios.
se eu botar uma molécula de DNA na corrente sanguínea, por conta da barreira hematoencefálica, muito provavelmente essa molécula de DNA não vai chegar lá. Então, esse já não seria a minha melhor maneira de fazer isso. Posso tentar com um vírus, botar o meu DNA recombinante dentro de um vírus, injetar esse vírus não reprodutivo, claro, né, dentro do meu paciente, lá na corrente sanguínea, e aí talvez esse vírus consiga infectar o neurônio, né, e modificar esses neurônios. Mas ele teria que atingir todos os neurônios, e isso seria um grande desafio. Então, as nossas técnicas de terapia gênica ainda não são perfeitas, especialmente aquelas que são em vivo, onde você está tentando fazer a modificação genética dentro do paciente. Esses são os mais desafiadores e o que a gente ainda está engateando. Mas uma outra maneira de utilizar essa ferramenta seria retirando células do paciente, como células tronco, por exemplo. Então, vou lá na medula óssea deles, tiro a célula tronco hematopoética de dentro do osso, tá? De dentro da medula óssea. Essa célula tronco hematopoética é a célula que vai gerar todos os tipos celulares presentes no sangue. Então, vamos dizer que essa é uma criança que nasceu com leucemia, tá? Tem um câncer de sangue, leucemia, isso. Então, a célula tronco hematopoética dela tem uma mutação que está causando um monte de célula cancerosa. Beleza. A gente vai lá, tira um pedaço da medula óssea dela, através de uma agulha grande, tá? Uma seringa grande, levo para o laboratório essa amostra e separo lá um monte de célula tronco hematopoética. Aí agora, no laboratório, eu vou usar as minhas ferramentas de edição de DNA, tá? Posso usar um vírus, posso usar a partícula lipídica aqui, o lipossoma, posso usar a eletroporação, posso usar o choque de temperatura para inserir o meu DNA e mudar aquele gene que estava errado, né, que estava causando ali o câncer. E aí, uma vez que eu modifiquei essas células tronco para uma característica saudável agora, né, tirei elas dessa produção prejudicial, onde ela estava virando câncer, e modifiquei o DNA para ela ficar saudável, agora eu posso reinserir nesse paciente, e aí ele vai ter células tronco que produzem as células do sangue 100% saudáveis. Então, teoricamente, a leucemia vai sumir, tá? Tem algum tipo de terapia gênica aprovada e que é utilizada realmente? Boa pergunta. Eu acho que tem algum tipo de terapia gênica usada, mas são as terapias que normalmente a gente vê na notícia que são os remédios mais caros do mundo. De vez em quando aparece isso no jornal, né? Criança com doença rara briga na Anvisa, briga na justiça para ter acesso ao remédio mais caro do mundo. Normalmente esse remédio mais caro do mundo é uma terapia gênica. É alguma partícula de vírus modificada que vai levar um gene certo para modificar alguma coisa na célula do indivíduo, tá? Só que são muito raros, né, os casos em que você vai fazer uma modificação em vivo, até porque é mais difícil, e normalmente é em crianças, né, não é no indivíduo adulto. Então a criança ainda tem crescimento para ser feito, você vai modificar uma boa parte das células, essas boa parte das células que forem modificadas vão dar origem a novas células. Então, no final das contas, a maioria das células naquela criança, quando se tornar adulto, vai estar modificada, vai estar saudável. Agora, no indivíduo adulto, como as células já fizeram a mitose, né, ele meio que já está na sua quantidade máxima de células, né, não vai crescer mais, você só vai conseguir modificar uma certa porcentagem, utilizando o vírus, por exemplo, e acabou. Não vai mais aumentar. Então, você tem que dar sorte para que essa partícula viral infecte o tipo celular certo, que é o que está causando problema lá nessa pessoa, tá? Então, é mais complexo de fazer isso em adultos. E aí, em adultos, a gente está engatinhando realmente. Em crianças, tem, acho que 3, tá? Não muito mais do que isso, tratamentos aprovados com terapia gênica. Principalmente de distrofia muscular. Não sei por que é tão comum em criança, mas muita criança tem. E acho que é porque, na verdade, a pessoa que tem a distrofia muscular não chega na fase adulta, né? Então, acaba que só identifica em criança. E aí, quando você tem uma doença gênica, a única opção é tratar o seu genoma, né? Tratar seu DNA. Não tem outra saída. E como não dá para tirar a célula do músculo, levar para o laboratório e botar de volta, a única maneira seria modificar dentro do corpo dessas crianças. Tá? Então, eu sei que para distrofia muscular genética,
existe terapia gênica aprovada sim. Ah, beleza. Show. Então, esse slide aqui é o que eu já tinha falado e já tinha dado esse recado, que era o seguinte, que a gente tem que respeitar a compatibilidade da produção de proteínas. Se eu preciso, por exemplo, produzir uma proteína que ela só funciona se tiver um açúcar acoplado, meu procarioto não consegue adicionar açúcar na proteína recém-produzida, isso quer dizer que não vale a pena utilizar uma bactéria como modelo, né, como organismo modelo para produzir essa tal proteína. Então, nem sempre bactérias são organismos ideais para a produção de proteínas, ok? Como foi o caso do GH, do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento a gente não consegue fazer um sistema de bactéria, e aí precisa utilizar células animais, né, células animais geneticamente modificadas para ficar produzindo hormônio de crescimento, e aí ele fica super caro. É um dos hormônios mais caros que a gente tem. Show! Então a parte de vetor foi, que era só para a gente fazer esse apanhado geral, apresentar para vocês os outros tipos de vetores, entender as limitações dos vetores, entender principalmente as regiões essenciais dos vetores, né? Todo vetor precisa ter um ponto de origem, um marcador de seleção e um ponto onde tem um sítio de restrição para que eu consiga cortar ali e manipular um pouquinho esse vetor. E agora eu vou só dar uma passada bem rápido sobre sequenciamento de DNA, porque eu só quero que vocês tenham ideia de como que essa técnica funciona. Não quero que vocês gravem tudo nos mínimos detalhes, tá? Só quero que vocês saibam que a gente tem essa ferramenta disponível para descobrir a sequência genética exata, né, nucleotídeo por nucleotídeo, de qualquer molécula genética, né, de qualquer material genético. Tanto DNA quanto RNA, a gente consegue sequenciar e dizer nucleotídeo por nucleotídeo qual é a sequência daquele indivíduo, tá? Isso vai ser super útil para identificar mutações genéticas. Então, a gente mata na hora quando alguém tem uma mutação genética, quando faz o sequenciamento e vê lá um monte de nucleotídeos diferentes, tá? Ou um nucleotídeo só diferente é o suficiente, né, para causar uma mutação. É muito importante para a gente conseguir o sequenciamento. É muito importante para a gente estudar as regiões não codificantes do DNA. Então, a parte codificante é mais fácil, porque gera uma proteína. Se eu mexer nos aminoácidos que compõem aquela proteína, eu vou piorar o funcionamento da proteína, né? Vou estragar a proteína vai dobrar de um jeito diferente, tal. Então, a região codificante é a mais fácil da gente saber, porque a principal função dela é trazer a sequência de códons, a sequência de aminoácidos que eu preciso encaixar um depois do outro para produzir determinada proteína. Mas a parte que não é codificante, então a parte dos promotores, os introns, a região entre os exons, né, é mais difícil da gente estudar, principalmente para entender o que uma mudança num nucleotídeo no meio de um intron pode causar de diferença entre um indivíduo e outro, tá? Então, o sequenciamento vai permitir que a gente identifique essas diferenças em regiões que são um pouco invisíveis para a gente. Porque uma modificação numa região codificante vai gerar uma proteína errada. Mas uma modificação numa região não codificante pode não dar nada, simplesmente. Tá? Então, fica difícil da gente ver os efeitos. Né? O sequenciamento traz para a gente essa capacidade de enxergar nucleotídeo por nucleotídeo as diferenças entre dois DNAs. Né? O DNA de uma pessoa saudável, o DNA de uma pessoa acometida por alguma doença. Tá? E também permite, obviamente, a gente deduzir a sequência de aminoácidos para uma determinada proteína. Então, o sequenciamento foi aparecer a primeira vez lá em 1977 por esse cara, Frederick Sanger, tá? Que muito inteligentemente montou um quebra-cabeça ali de como ele ia determinar quais nucleotídeos formavam uma sequência de DNA. Então, esse tipo de sequenciamento ganhou o nome dele, sequenciamento de Sanger, e é o sequenciamento mais básico que a gente tem. Como que ele funciona? Essa técnica, para essa reação acontecer, o que eu preciso? Preciso de um primer DNA fita simples. Então, por isso que o PCR é a nossa técnica mais básica, tá? Porque esse lance da complementariedade das fitas de DNA, e quando você aquece, ela se separa, e quando você esfria, ela volta a se ligar por complementariedade, é um mecanismo que vai resolver 99% das coisas em manipulação e edição genética, tá? Então, beleza. Para eu fazer meu sequenciamento, eu preciso de um primer de DNA fita simples, que vai ser aonde vai ter a polimerização, né, onde eu vou alongar essa sequência.
eu preciso de um DNA de amostra, é claro, né, a sequência de DNA que eu quero identificar. Então, vou ter lá fita de DNA que eu quero identificar, é uma fita dupla, eu vou aquecer e vou ligar meu primer aqui no início dessa fita de DNA que eu quero identificar. Meu primer que é uma sequência pequenininha. Beleza. Vou colocar um monte de nucleotídeos. Então tá aqui o A, C, T, G, para minha DNA polimerase poder trabalhar, né, e alongando a sequência. E vou colocar também esses nucleotídeos especiais, o dideoxirribonucleotídeos, que é exatamente o A, o C, o T e o G, só que tem um H, tem um hidrogênio, onde era para ter um OH, na ponta 3'. E essa modificação vai impedir o alongamento da fita pela DNA polimerase, ou seja, vai travar ali naquele ponto, tá? Então, como que vai acontecer? Eu vou ter 4 tubos diferentes. Um tubo para cada um desses dideoxirribonucleotídeos. Então, eu vou ter aqui um tubo quer dizer uma reação, né? Então, vou ter um DNA de fita simples primer, um DNA da amostra, vou ter os meus nucleotídeos normais, A, C, T, G, vou ter DNA polimerase e vou ter apenas um tipo de deoxirribonucleotídeo, tá? Então, já tem um exemplozinho aqui, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o do G, da guanina. Vou ter o GTP, eu tenho ele normal, nucleotídeo normal, tem um Dzinho só aqui na frente, então tem o GTP, tem o TTP, CTP e o ATP, de nucleotídeos que formam A, C, T, G, tá? Da sequência de DNA. E vou colocar 20% desse nucleotídeo modificado, o dideoxirribonucleotídeo, que nesse caso é o GTP, tá? O da guanina. E aí, conforme eu vou alongando o meu primer, então tá aqui, ó, primer, fita de DNA da amostra, esse meu primer vai se ligar aqui, pá, 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 por complementariedade no início da fita. E agora o primer vai ser alongado pela DNA polimerase. Então ela vai colocar os nucleotídeos ali em sequência, certo? O que vai acontecer? Como 20% dos nucleotídeos são esses aqui modificados, então no meu tubinho aqui do exemplo, onde eu tenho o DGTP e o DDGTP, vamos supor aqui que eu estou fazendo a minha sequência, né? Aí eu tenho meu primer, beleza, botei meu primer aqui, minha fita molde DNA, complementariedade, beleza, se ligou. Aí a primeira base é um G, então vou adicionar um C. Aí a segunda base é um C. Aqui já entraria um G, certo? Aqui, ó, G, uma guanina para parear com a citosina. Como eu tenho 80% de DGTP e 20% de DDGTP, existe uma chance grande que entre um GTP normal, então vai entrar um G normal aqui nessa sequência, aí eu vou continuar alongando, e existe uma chance menor de entrar esse nucleotídeo DDGTP, tá? Tá aqui ele em pretinho, e aí a minha fita vai ser interrompida aqui, ela não vai mais ser alongada, a DNA polimerase não vai conseguir continuar a sequência, o alongamento dessa fita daqui, vai ser interrompida aqui, nesse ponto, tá? Então, eu vou ter 4 tubos desse aqui. Esse aqui é o exemplo do GTP. Eu tenho outro com o TTP, outro com o CTP, outro com o ATP, fazendo exatamente a mesma coisa. Beleza. Então, eu tenho lá uma fita de DNA que eu não sei a sequência e quero descobrir. Eu vou ter um tubo onde eu tenho, aquele meu tubo de exemplo, onde eu tenho o G normal e o G que para a sequência, que é um DTP, que é um DDGTP, né, o dideoxirribonucleotídeo. Quando entra o G normal, a sequência continua a ser alongada. Quando entra esse G que para a sequência, ela vai ser parada aqui. Então, eu vou fazer vários desses alongamentos, né, dessas reações. Eu não vou fazer uma única vez. Eu vou replicar várias vezes esse meu DNA aqui que eu quero descobrir a sequência e vou fazer essa reação várias vezes. Então, o meu G que para a sequência vai ser incorporado em vários pontos diferentes aonde eu tiver o G.
Então, eu vou ter em alguns fragmentos que vão parar aqui em 3 nucleotídeos, né, onde eu tenho o primeiro G. Vou ter outros fragmentos que vão parar aqui em 6 nucleotídeos, onde eu tenho o segundo G. Vou ter outros fragmentos que vão parar aqui onde eu tenho o meu próximo G, o próximo. Ok? Então, eu vou achar a posição aonde o G está. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o A, vou fazer a mesma coisa para o C, vou fazer a mesma coisa para o T. E aí, eu juntando a informação que eu tenho dos 4, eu vou desvendar a sequência daquele DNA, tá? Então, aqui, a gente vai fazer o processo numa animaçãozinha, acho que vai ficar mais explicado. Então, eu tenho aqui um nucleotídeo, ó, o T, outro nucleotídeo T, outro nucleotídeo T. A gente diz que a polimerização tem um sentido, né, que é 5' 3', porque os próximos nucleotídeos sempre vão ser inseridos aqui embaixo, na posição 3'. Não dá para adicionar aqui em cima na posição 5'. Beleza, outra fita pareando, chegou um novo nucleotídeo, ó, chegando na posição 3' sempre, e há uma interação entre os fosfatos que tem nesse nucleotídeo e esse OH aqui da pontinha. Nesse dideoxirribonucleotídeo, o OH que estava aqui na pontinha não existe. Então, ele não permite que haja essa ligação aqui entre o carbono de um nucleotídeo e o carbono do outro, tá? O carbono 5' de um e o carbono 3' de outro. Então, está aqui a mesma operação acontecendo. Quando eu tenho o OH na pontinha, o nucleotídeo vai lá, liga, beleza. Sem problemas. Agora, no dideoxirribonucleotídeo, como eu não tenho o OH, tenho só o H aqui, não vai ter interação com o fosfato e eu não vou conseguir alongar essa sequência. Então, obrigatoriamente, a sequência vai parar aqui. Essa fita vai parar ser polimerizada ali naquele ponto, tá? Então, aqui o que eu preciso para ter a minha reação, DNA polimerase, um primer, meu DNA que eu quero descobrir a sequência e vários nucleotídeos diferentes. Vou ter 4 tubinhos, então um contendo o dideoxirribonucleotídeo para o A, tá? Para adenosina, o outro para o C, para citosina, o outro para o T, para timina, o outro para o G, para guanina. Tá aí o meu nucleotídeo modificado, um para cada tubinho, né, naquele esqueminha dos 20%, e aí vou fazer a minha reação acontecer. A temperatura aumenta, vou descolar a fita dupla de DNA do molde, vou deixar ela uma fita única. Eu deixei uma fita única, agora meu primer vai conseguir se ligar aqui. Foi lá, resfriou, o primer se ligou. A DNA polimerase vai começar a estender essa fita. Ela vai botando nucleotídeos na sequência, né, complementar. Pá, 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 pá. Só que quando ela coloca um dideoxinucleotídeo, essa sequência não vai mais ser alongada, vai parar aqui desse tamaninho. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, o dideoxinucleotídeo da adenina foi colocado na segunda posição. Na primeira entrou um nucleotídeo normal, tá? Então, em outras reações, ele teria que realizar outras reações para ver que tem um A nessa posição aqui também. Pronto, as reações acontecendo. Como eu não tenho uma fita de DNA molde só, eu tenho várias fitas de DNA molde, essa reação, né, vai acontecendo mais de uma vez no mesmo tubo, e eu tenho aqui o meu dideoxirribonucleotídeo entrando na segunda posição, na quarta posição, na sexta posição, na sétima posição, na terceira posição, em todas as posições possíveis. Então, o que eu tenho no final são fragmentos de tamanhos diferentes. Nessa daqui, vamos chutar que eu tenho 20 nucleotídeos, nessa daqui eu tenho 30, nessa eu tenho 25, nessa eu tenho 27, nessa eu tenho 18. Então, tenho várias fitinhas de tamanhos diferentes. E a gente já sabe que a gente consegue separar moléculas de DNA baseada no seu tamanho, que é como? Fazendo uma eletroforese. Então, aqui ele está colocando as amostras lá do sequenciamento dentro daqueles buraquinhos no gel, onde a gente faz a corrida, tá? Ele vai ligar o aparelho lá na corrente elétrica,
polo positivo distante, polo negativo próximo da onde estão as amostras. Vai ligar na tomada, essa amostra vai começar a correr, tá? As sequências menores conseguem correr mais, vão mais para longe, as fitas maiores vão ficar mais aqui em cima. Revelou, né, levou para a máquina de UV para revelar o resultado da eletroforese. Está aqui as minhas bandinhas. O que está aqui embaixo é menor, são as fitas de tamanho menor. O que está aqui em cima são as fitas de tamanho maior. Então percebam que nessa coluna aqui, por exemplo, eu só tenho o que é terminado em A, nessa coluna só o que é terminado em C, nessa coluna só o que é terminado em T, e nessa outra coluna só o que é terminado em G. E como eles têm tamanhos diferentes, a gente vai conseguir ler essa sequência aqui. Então, pegando uma régua, a gente vai lendo de baixo para cima. Aqui, A, G, A, C, A, C, G, T, T. Tá? Como para no último nucleotídeo, embaixo está menor, em cima está maior, a gente consegue ir fazendo a leitura. Então, eu sei que vai começar num T, que é a minha banda mais baixa, depois vai para o G, depois T, depois A, depois G, depois A, depois A, G, A, e assim sucessivamente. Então, dessa maneira, muito trabalhosa, que a gente faz um sequenciamento genético de Sanger, né? Que foi a primeira técnica desenvolvida para fazer o sequenciamento genético e saber exatamente qual é a sequência de nucleotídeo que forma uma molécula de DNA. Então, está aqui um exemplozinho de resultado. Eu tenho várias bandas em alturas diferentes, as que estão lá embaixo são menores, as que estão em cima são maiores. A gente vai fazendo a leitura de baixo para cima. Então, começa com G, depois um A, depois T, T, C, G, A, G, C, T, G, A, por exemplo. Tá? E bate certinho aqui com a sequência que tem ao lado. Show! Então, esse tipo de sequenciamento foi utilizado até 1990, quando começou a surgir a automatização pelos computadores. E aí surgiu o sequenciamento de nova geração, que muda pouquíssima coisa, tá? Mesma lógica continua, só que agora a gente usa fluorescência e esses dideoxirribonucleotídeos, eles são desbloqueáveis. Então, ele não trava mais para sempre a sequência. Ele trava, mas eu consigo destravar, tá? Então, quais são as diferenças que a gente vai ver? Agora a gente vai ver cor, porque o meu fluoróforo, né, a molécula que gera fluorescência, ela emite uma determinada cor, tá? E aí eu vou ter uma cor para cada um dos nucleotídeos diferentes, uma cor para o A, uma cor para o T, outra cor para o C, outra cor para o G. E eu vou fazer reações em ciclos, aonde eu vou pegar minha reaçãozinha que estava acontecendo lá, vou dar um banho nela com uma solução contendo um determinado NTP. Vou dar, por exemplo, aqui com o dideoxirribonucleotídeo da adenina, o ATP. Beleza. Todo mundo onde for encaixar o A, vai encaixar aquele A com uma determinada cor. Depois eu lavo para tirar todo o A que tem excesso. Agora eu vou dar um banho com a solução contendo o CTP. Aí o C vai se ligar em todas as sequências onde tem complementariedade. Depois vou dar um banho, vou tirar todo o C que está em excesso. Aí vou lavar agora com o T. Aí o T vai se ligar em todas as sequências que tiverem complementariedade. E assim sucessivamente. Então, o que eu estou fazendo aqui é bloqueando, eu dou um banho com um único tipo de nucleotídeo, né? Ou A, ou C, ou T, ou G, e depois eu enxago para tirar o excesso. Então, eu sei quando o nucleotídeo entra. Se ele emitiu uma cor, se ele emitiu uma fluorescência, é porque ele se ligou naquela sequência da fita, tá? Então, é uma reação de alongamento que para e volta, para e volta, para e volta, para e volta. Então, por exemplo, tenho lá minha fita molde, meu primer ligado nessa fita molde. Vou e dou um banho com o nucleotídeo G. Beleza, nucleotídeo G. Não, desculpa, nucleotídeo A, né? Que é o que vai se ligar aqui nesse exemplo aqui, no primeiro exemplo. Dou um banho com o nucleotídeo A. Beleza, o nucleotídeo A se ligou na minha fita, vai emitir uma certa fluorescência em azul, por exemplo. Beleza, se ligou aqui o nucleotídeo A. Agora que o A não tem mais aonde se ligar, eu enxago para tirar o resto do A. Vou dar um banho com outro nucleotídeo. Vou dar um banho agora com o nucleotídeo C. Dei um banho com o nucleotídeo C. Tinha ali uma região de complementariedade, ou seja, tinha um Gzinho dando mole. Ele foi lá e se ligou, emitiu uma fluorescência da cor vermelha.
Aí agora que já teve esse sinal da fluorescência, eu enxago esse excesso e dou um banho com o próximo nucleotídeo T, por exemplo, ou nucleotídeo G, e assim sucessivamente. Ele só emite a fluorescência quando ele se liga. Então, se brilhou, é porque aquele nucleotídeo é o próximo da sequência, tá? E aí eu consigo sequenciar várias fitas de DNA ao mesmo tempo, que estão representadas aqui nesse quadradinho preto, por cada uma dessas bolinhas. Então, a máquina, ela dá um banho com o nucleotídeo, tira uma foto, aí lava. Aí dá um banho com outro nucleotídeo, tira outra foto, aí lava. Aí dá um banho com outro nucleotídeo, tira outra foto, aí lava. Então, se a gente pegar esse círculozinho azul, esse círculozinho branco aqui de cima, o primeiro emitiu uma luz amarela. Se emitiu uma luz amarela, é porque entrou um T. Depois emitiu uma luz azul, então quer dizer que entrou um A. Depois emitiu uma luz vermelha, então quer dizer que entrou um C. Depois emitiu uma luz verde, quer dizer que entrou um G. E assim eu consigo ir decifrando a sequência de nucleotídeos que forma aquele determinado DNA, tá? Então, tem os nucleotídeos que vão entrando aqui na ponta e emitindo uma certa fluorescência. E agora o meu resultado não é mais por bandinhas, o meu resultado é uma leitura, tá, desses picos de fluorescência. Então, quando eu tenho um pico de azul, é o C. Quando eu tenho um pico de vermelho, é o T. Quando eu tenho um pico de amarelo, é o G. Quando eu tenho um pico de verde, é o A. E assim eu vou lendo a sequência seguindo a mesma lógica, né, do gel de baixo para cima. Então, aqui é o menor pedaço, aqui é o maior, né? Aqui é o menor pedaço e vai crescendo conforme eu vou subindo. Então, a técnica bem próxima, bem similar, só muda um detalhezinho da fluorescência. E o último sequenciamento, beleza. O último tipo de sequenciamento que existe, que é o mais moderno, que é o sequenciamento de terceira geração. Que a grande diferença, tá, para as outras maneiras que a gente fazia, é que a molécula fluorescente está ligada na ponta 3' dos nucleotídeos. Então, a gente viu lá na animaçãozinha, aqui, que um nucleotídeo se liga ao outro através da ponta 3'. Essa pontinha aqui. Então, quando um nucleotídeo vai sendo ligado um depois do outro, a pontinha 3' do nucleotídeo é cortada. Vou voltar aqui, ó. Se vocês perceberem, esses fosfatos aqui são cortados. Ó, vão embora. Então, ele perde esses fosfatos aqui. E é exatamente aonde a minha molécula fluorescente está ligada. Então, eu tenho lá a minha fita molde aqui embaixo, DNA, meu primerzinho ligado nessa fita molde, DNA polimerase aqui e vários nucleotídeos com moléculas fluorescentes ligadas a ele, de cores diferentes entre si, claro. Beleza, tenho aqui um T dando mole, por complementariedade vai ter que entrar um A aqui em cima, né, na linha do primer. Quando esse A for colocado na sequência, eu vou clivar, vou cortar aquela pontinha 3' do nucleotídeo, eu vou liberar a molécula fluorescente. E quando eu liberar essa molécula fluorescente, ela faz como se fosse uma piscada, um brilho. Ela brilha meio segundo e para. Ela só tem energia suficiente para brilhar durante um tempo pequeno, tá? Então, identificando qual cor que piscou, qual cor que brilhou aqui nessa reação, eu consigo, de novo, fazer a sequência genética todinha, nucleotídeo por nucleotídeo. E nessa reação aqui, no sequenciamento de terceira geração, a reação nunca para. Não tem parada, não tem dideoxinucleotídeo que não deixa o nucleotídeo seguinte se conectar. Não tem isso. São nucleotídeos normais, só que com uma molécula fluorescente na ponta 3', simplesmente. Então, a DNA polimerase ela vai poder trabalhar na sua velocidade normal, né? Na sua velocidade máxima. Então, isso aqui vai acontecer muito rápido. É um computador que vai detectar essa emissão de fluorescência e ele vai construir um resultado que parece mais ou menos assim. Eu vou ter vários picos de fluorescência acontecendo, vários daqueles flashes, e aí eu vou traduzir esse pico de fluorescência para um determinado nucleotídeo. Então, pico vermelhinho é porque entrou um T. Aqui, outro pico vermelhinho, entrou um T. Aí logo depois eu tive um pico preto, é porque entrou um G. Depois tive um pico verde, é porque entrou um A. Depois tive um pico azul, é porque entrou um C. Aí depois eu tive uma sequência de picos pretos, que entrou G, 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 G. E assim sucessivamente, tá? Cada pico de fluorescência tem uma cor específica que está ligada a um nucleotídeo específico. Então, assim que a gente consegue saber uma sequência de DNA inteirinha
nucleotídeo por nucleotídeo. Beleza? Opa. Tá. Fechou. Beleza. Então, os resultados de sequenciamento que a gente vê hoje em dia não são mais as bandinhas de eletroforese, são picos de fluorescência, são essas coisas aqui que a gente tem que interpretar. Tá? Isso aqui é uma amostra que correu perfeitamente bem, deu tudo certo, mas quando a amostra é ruim, eu posso ter sobreposições de fluorescência. E aí vai ser difícil de determinar qual foi a cor que brilhou, de fato. E aí eu vou ter certas dúvidas, né? Vou ter que fazer de novo o sequenciamento, vou ter que purificar o meu DNA para fazer um sequenciamento melhor. Tá? Se vocês repararem aqui, ó, tem uma linha vermelha que sobe um pouquinho, não chega a ser um pico, né? Essa daqui, mas sobe. Em alguns casos vai ter uma linhazinha, uma fluorescênciazinha que vai atrapalhar e vai subir aqui, vai interferir com a sua leitura. Tá? Então, o sequenciamento, obviamente, assim, né, como todas as outras técnicas, não é perfeito. Tá bom? Por hoje é isso. Já deu a nossa hora. Não esqueça, deixa eu interromper a gravação aqui, mas antes de interromper a gravação, não esqueçam de dar uma olhada na 1, dá uma olhada nas perguntas para ver o que vocês vão ter que fazer, tá? Porque é trabalhoso. Não deixar para cima da hora para vocês não se enrolarem, beleza? E tem toda terça-feira, de 7 às 9, a monitoria com a Lara. A Lara está se colocando à disposição aí toda terça-feira para vocês. Então aproveitem, tirem suas dúvidas com ela, tá ok? Vou parar a gravação.